Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada com mais um vídeo aqui para você. Assista esse vídeo até o final. Não perca a oportunidade de você aprender muito mais do que já tem aprendido sobre a palavra de Deus. Hoje vou falar sobre um assunto importantíssimo, você não pode perder, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, porque este assunto que eu vou trazer, nem todos os teólogos, os pastores trazem, até mesmo porque não sabem, né? Alguns não sabem. Mas é um assunto importantíssimo para você ver a importância da palavra de Deus. Então, sem perda de tempo, vamos logo direto ao assunto, tá bom? Então, eu vou trazer hoje aqui um assunto importantíssimo, que é a influência da Bíblia nos sistemas jurídicos. Eu quero já dizer de antemão que eu não sou advogado, eu tenho apenas um curso de introdução ao direito, fiz isso no CEFOR, Centro de Formação do Brasil, e eu conheço um tanto ou quanto de algumas leis, principalmente leis trabalhistas, brasileiras, enfim, uma porção de leis. Então, quando a gente analisa as leis, não só do Brasil, mas de outros países, você percebe que há uma influência da Bíblia nos sistemas jurídicos. Ou seja, veja como a Bíblia é importante. Quando se trata de vários direitos, né, que o ser humano deve ter, os juristas, as pessoas, os legisladores de diversos países que foram tanto construir como promulgar as leis, eles perceberam que a Bíblia era uma fonte gigantesca de informação a respeito do direito do ser humano. Então vamos começar já a trazer algumas informações. Eu começo assim: as Escrituras Sagradas. Deus informa para os israelitas, naquela época, quando Deus deu a lei para os israelitas, ele informa: olha, não tem nenhuma nação no planeta que tenha uma lei tão importante como essa que eu vou dar para vocês. E a prova está em Deuteronômio, capítulo 4, verso 8, quando ele diz assim: pois que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deus questiona os israelitas e diz: ó, estou colocando aí uma lei super justa para vocês conviverem em sociedade, para vocês se regerem por essa lei. Então vamos nós, para nós entendermos isso ainda com mais propriedade, vamos aqui hoje trazer uma verdadeira aula de Bíblia e sistema jurídico. Bom, vamos em frente. Eu escrevi ainda aí para você: sistemas jurídicos e a Bíblia, a influência no direito e na ética. As leis contidas nas Escrituras Sagradas, especialmente os 10 Mandamentos e a lei de Moisés, inspiraram e influenciaram profundamente o desenvolvimento dos sistemas jurídicos e conceitos éticos ao longo da história. Então, é bom que você entenda, né, que a palavra de Deus ela é importantíssima, inclusive quando você... É por isso que o verdadeiro cristão que obedece à palavra de Deus, ele está dentro do... está obedecendo também às leis, as leis penais, enfim, está obedecendo ao sistema jurídico. Vamos em frente? A Bíblia e as leis de alguns países. Versículos bíblicos que correspondem às leis incluem os 10 mandamentos em Êxodo 20, versos 1 a 17, Deuteronômio 5, 6 a 21. Assim, a lei mosaica é um código de leis civis e cerimoniais. E os dois grandes mandamentos dados por Jesus
em Mateus 22, 36 a 40, que resumem toda a lei em amar a Deus e ao próximo. Então, quando você analisa isso, você percebe que quando o verdadeiro cristão obedece à lei de Deus, ele automaticamente obedece também à lei versus países, certo? Principalmente aqui do nosso país, o Brasil. Coloquei ainda aí para você ainda, direito e a ciência jurídica. Eu gosto de escrever, porque quando a gente escreve, a pessoa vai ler, vai ouvir o que eu estou dizendo, então há uma possibilidade muito maior de aprender. O direito é uma ciência jurídica social que surge como uma forma de regulamentar o convívio em sociedade, proibindo distorções e prevendo penas. A Bíblia traz princípios morais e éticos que permeiam o direito na sociedade em todo. Agora vamos diretamente a essas leis e o que elas têm a ver com a Bíblia. Vamos primeiro para o Código Civil, principalmente o Código Civil brasileiro. Então veja só, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Está escrito em Deuteronômio 2, verso 8. Olha o que é que diz o Código Civil Brasileiro no artigo 188. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato. Então, observe quanto a Bíblia influenciou nas leis, né, nos sistemas jurídicos, principalmente do nosso país. Vamos em frente aqui. Constituição Federal. O que é que a nossa lei, o que é que a Constituição Federal do Brasil tem a ver com a Bíblia? Vamos nós passar para você essa informação. Aqui eu estou trazendo a Bíblia primeiro. Ele, o rei, deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Deuteronômio 17, versos 15, parte B. Olha o que é que diz a lei brasileira, a nossa Constituição Federal, artigo 12, certo? Parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz assim, não são, diz assim, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice. Para você entender a importância da Bíblia, eu estou falando aqui das leis brasileiras, mas existem diversos países, principalmente Israel, e as leis civis, as leis penais, as leis trabalhistas, todas são influenciadas pela palavra de Deus. Vamos ainda na Constituição Federal. Olha o que é que a Bíblia diz. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 14. Olha o que é que a nossa Constituição Federal, no artigo 15, incisos 41, diz: a lei punirá qualquer discriminação aleatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aí, a influência. Vamos ver a influência da palavra de Deus no Código Penal brasileiro. Êxodo 20, verso 13 diz: não matarás. Código Penal, no artigo 120, diz: homicídio simples, matar alguém é um homicídio e você será punido. O Êxodo 20, verso 15 diz: não furtarás. Código Penal, no artigo 155, diz assim: furto, subtrair
para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Classifica isso como uma grande pena. 150. Ainda Constituição Federal e leis trabalhistas. Constituição Federal diz assim, aliás, a Bíblia diz assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme Marcos 17, sendo seguido pela nossa Constituição Federal, que é o princípio fundamental da separação entre a Igreja e o Estado, o qual estabelece o Estado laico conforme artigo 19, inciso 1, certo? Olha o que diz ainda na Constituição e, em primeiro lugar, na Bíblia. Não retenham até amanhã, isso aqui já pertence à Constituição Federal, mas também à CLT. Não retenham até amanhã o dia seguinte o pagamento de um diarista. Levítico 19, versos 3, parte B. Olha o que diz a Constituição Federal no artigo 6º, no inciso 10. Diz assim: proteção ao salário na forma da lei, constituindo-se como sua retenção dolosa, ou seja, você reter o salário de alguém, você está cometendo dolo. É a Constituição. A Bíblia e a CLT, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então vamos nós aqui para você entender. É claro que eu poderia trazer, eu tenho diversos compêndios jurídicos de diversos analistas jurídicos aqui, tenho muito livro a respeito do assunto, tem também apostilhas do curso que fiz de introdução ao direito, e eu poderia trazer aqui uma grande quantidade de textos bíblicos que coincidem com leis, porém, que os homens promulgaram, né? Que os homens legisladores fizeram. Porém, se eu fizer isso aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu quero trazer só mais essa informação aqui, de Eclesiastes 4:6, quando diz assim: melhor é ter um punhado com descanso do que 2 punhados de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Ou seja, trabalhar sem descanso. Tem pessoas que vivem assim, trabalham incessantemente sem descansar, e essa pessoa está errando. E às vezes tem empresários que colocam os seus funcionários para trabalharem fora do horário normal de trabalho e nem pagam horas extras, exigindo em diversos artigos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E aqui eu trago um resumo pequeno, claro, mas eu queria trazer mais. Os principais artigos da CLT sobre descanso são: artigo 66, que prevê um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre 2 jornadas de trabalho, descanso interjornada, né? O artigo 71, que estabelece o direito ao intervalo intrajornada para repouso e alimentação com duração mínima de 15 minutos, ou seja, o ideal é que seja pelo menos 1 hora, certo? Para jornadas de até 6 horas e de 1 hora para jornadas superiores a 6 horas, no caso de 8 horas, certo? Conforme o artigo 87, que assegura o direito ao descanso semanal. Também preciso ter um descanso semanal. Então veja que a palavra de Deus, ela inspirou diversos legisladores, juristas, e eu tenho, se você quiser pode pedir que eu mando em PDF, eu tenho aqui diversos livros que mostram a coincidência das leis de diversos países com o que diz a palavra de Deus. Bem, eu acredito que esse vídeo foi útil para você. Se foi útil, faz assim, ó. No final do vídeo, você, depois de assistir o vídeo, você dá o seu gostei
Não deixe de fazer isso, mas não deixe mesmo, porque isso ajuda muito. Eu quero, enquanto vida tiver, continuar pregando a palavra de Deus para você através da internet, que eu possa abranger uma grande quantidade de pessoas. Deus abençoe. Até a próxima.